E aí, gente, tudo bem com vocês? O Botafogo 3, Estudiantes 2, um jogo típico de Libertadores. Emocionante, com variações, jogadores entrando pilhados, um jogo de Libertadores. Ontem a torcida não compareceu 100%, mas pelo momento acho que foi bom público. O Botafogo no começo mostra e joga com espírito, com a vontade de Libertadores. Não é? Marlon Freitas e Gregory deram um show no primeiro tempo. Marlon Freitas, ou diria Gerson, né? O novo Gerson. Claro, gente, estou brincando. O Gerson foi um dos maiores jogadores aí de todos os tempos. Mas o Marlon Freitas vem sim merecendo uma vaga na seleção brasileira. Eu sei que ele deu uma caída, claro, o Botafogo não estava vindo bem e, consequentemente, você acaba refletindo em outros jogadores. Mas ontem, o passe do Marlon Freitas para o gol de Arthur, um gol que decidiu, um gol que mostrou o que o Botafogo quer. Então, assim, eu acho que o futebol, gente, se ganha ou se perde no meio de campo. O Botafogo no primeiro tempo dominou o meio de campo. As ações, ora Gregory, ora Marlon Freitas, Arthur, falar do Arthur daqui a pouco, especificamente dele, mas gostei muito do Cuiabano também. E também vou falar do John. John, meu querido, John, você é muito bom dentro daquele pedacinho ali. Tocou a bola, saiu a bola, tá ruim. Ó, joga essa bola pra frente. Dá-lhe um bico não tem como você sempre querer sair tocando a bola ali, John. Você é bom, grande goleiro. Acima da média. Mas de vez em quando tá levando o time ao perigo. Não dá pra sair tocando pra sua zaga, pra sua lateral. Vamos rifar essa bola. Então, assim, vamos ficar mais atentos sobre isso, John. Mas fez uma boa partida, não teve culpa não põe na bola, no pênalti. Um pênalti mandrake. Um pênalti que, gente, isso é futebol. Não estou falando aqui como torcedor do Botafogo, como analista. Pô, o cara dá um pênalti daquele no segundo tempo. A gente vai falar sobre o segundo tempo. Então, no primeiro tempo, o Botafogo ganhou o jogo. No primeiro tempo, são dois tempos. E o futebol é feito assim. No primeiro tempo, o Botafogo dominou o meio de campo. E falar em meio de campo, gente, eu sou muito cavaleiro, estou a cavaleiro para falar. Seleção brasileira, vamos dar chance ao Gregory, ao Marlon Freitas. Para mim, a seleção meio de campo é Gregory, Marlon Freitas e o Gerson, jogador do Flamengo. Esse é o meio de campo da seleção. Vai entrar um outro tal, mas gostaria de ver o Gerson, o Gregory e o Marlon Freitas na seleção. Tá bom? Agora, o jogo foi aquilo. O Estudiante recuado, esperando o Botafogo. Aquele futebol vai enervar, ali esperando. O Botafogo não ficou passivo. Partiu para a vitória, partiu para decidir o jogo. Igor Jesus, é isso que é o centroavante. Gente, se esquece não, se inscreve aqui, se inscreve, dá seu like, ajuda o canal, dá seu like, compartilha o vídeo, tá? Nessa noite, nessa vitória, aquela vitória mesmo para dar força ao time. E o Botafogo ali, ora Arthur, ora Cuiabano, né? Naquela meiuca, essa que eu falo. O Arthur tá se encontrando ali. Que eu falei antes, mas André Rocha, você criticou. Claro, sim. Claro. Quando o Arthur chega, ele chega, como o Renato Paiva falou, aquela mochila, o peso de substituir Luiz Henrique. Que
Tem que sair, tem que tirar. Ele não é Luiz Henrique. Quando ele fica jogando pela ponta direita, tentando partir, ele estava tentando partir em profundidade nos outros jogos, o que acontecia? Ele não tinha fôlego, não tinha perna. Aí o que acontecia? Ele cortava para o meio, que o futebol dele é esse. Aí a torcida, o Botafogo perdia profundidade e a torcida caía no pé. Tanto que Renato Paiva fala sobre isso. Arthur começa a entender que ele não tem que jogar igual o Luiz Henrique. Ele tem que ser ele. No futebol dele. Se é melhor ou abaixo do futebol do Luiz Henrique, isso é outros 500. Mas Arthur deveria e deve jogar o futebol dele. E ontem jogou. E vem jogando o futebol dele. É o segundo jogo. Né? Mais ali entrando pelo meio de campo. Pela intermediária. Ontem o lançamento de Marlon Freitas. Um lançamento desse, amigo. Mas vou deixar um pouquinho, né, para falar do Arthur daqui a pouco. Então, no começo, o Botafogo foi o que tinha que ser. Sobre sair desse jogo que o Estudiante, ele tentando fazer aquela confusão ali no meio de campo, botando 1 milhão de jogadores, uma linha forte de marcação ali, botar todo mundo aqui para o Botafogo não jogar. Porque para o Estudiante era bom o empate, levar um empate para casa. Quiçá uma vitória. Se o Botafogo perde ontem, acabou. Acabou a Libertadores. E foi assim, olha que eles têm paciência nesse jogo. Né? Então assim, o Botafogo soube. Outra coisa, Alex Telles, para mim é um craque. Eu já falei isso já. Já falei isso várias vezes e vou falar. Ele é ser humano, ele pode errar. Alex, vamos ver esse cruzamento. Cruzamento, vamos treinar mais. Ele é bom, ele é um cara diferenciado. Só que ontem no jogo, estava cruzando mal. A jogada cruzava, batia e voltava. A bola batia na zaga e voltava. E às vezes a gente tem que parar um pouquinho e pensar, tô cruzando um pouquinho, vou treinar mais cruzamento. Porque no cruzamento, a bola é obrigação, a bola tem que ir no meio da grande área. Ela não pode bater na primeira barreira e voltar. Porque você complica o time. Porque numa dessa, bate na primeira linha de defesa, no cruzamento, o cara vira uma bola e pega o time no contra-ataque. Então isso é a minha situação do Alex Telles, que é um jogador diferenciado. Para mim, é um jogador de seleção brasileira e para mim vai voltar para a seleção. Tá bom? Com o crescimento do futebol do Botafogo, ele tem tudo para retornar à seleção brasileira. Tá? Mas vamos lá. O Botafogo faz 1-0. Igor Jesus, oportunista, cabeceador. Eu falo que ele tem que fazer gol. Igor Jesus tem que fazer gol. É de canela. Meu irmão, tá ali para o goleiro deles cometer uma falha. Não é problema nosso. Igor Jesus abre o placar, 1-0 Botafogo. O estádio quase veio abaixo com aquela emoção. Né? Isso reflete muito no Renato Paiva, que ele comemora muito, porque eu sei que a pressão não deve ser fácil. E Botafogo volta para o segundo tempo. Aí começa aquela situação. Começa o jogo, segundo tempo, ali, uma jogada em profundidade. Vamos cruzar. Arthur, com oportunismo. Juan guardou. 2-0 Botafogo. Pô, o estádio, né? Todo mundo feliz. E Botafogo com 2-0 começa aquele erro que eu sempre falei do futebol brasileiro. Começa a cadenciar, né? E é visível que o jogador do primeiro tempo, Marlon Freitas e Grego, já começa a cansar, que é um jogo de muita emoção, de forte, é um jogo muito, muito pilhado, os caras, e começa daquela. Não é que o jogador quer fazer isso, faz por querer, não, gente. 2-0, e o Estudiante até aquele momento não partia assim.
Mas após o meio de campo do Botafogo cansar, aí eles ganham o meio de campo. E eu falo, ganhou o meio de campo, ganhou o jogo. É verdade, futebol é essa. Botafogo cede o meio de campo, eles começam a crescer. Marlon já demonstra cansaço, que é normal. Por isso que a gente tem que ter plantel, por isso que a gente tem que ter jogadores à altura, não é aquele jogador que vem para somar, não, vou ficar no banco, não. Tem que disputar a posição. É isso que faz um grande time, um time campeão. Isso na disputa, uma disputa decente, né? Uma disputa honesta, mas tem que ter. Tem que ter. Tá? E hoje já tem, Alan tá jogando bola. O Alan, que a gente sempre quis, que é botafoguense, já falei sobre isso aí, ele é botafoguense, né? Antes de ser profissional, ele é botafoguense, o Alan, e está começando agora a ser o Alan que fez eles ir para a Europa, fez o Alan ser o jogador que ele é. Então já começou o alerta no Marlon Freitas. Claro, tem que ter. E Marlon Freitas voltou a jogar bola, por que será? Então assim, e o Botafogo perde o meio de campo e o time Estudiantes começa a jogar, certo? Aí o pênalti. Mandrake, seu juiz. Mandrake. Porque aquela situação do Gregory, pênalti, e um pênalti, naquele momento, podia mudar a partida. Eles fazem 2-1, né? Eles empatam e John foi na bola. Faltou pouco para o John tirar aquele pênalti, mas o cara também bateu muito no cantinho e Estudiante faz o seu gol. Posteriormente, uma jogada que o Jair tenta tirar, a bola sobra, o Estudiante empata. Aí começa a história. Daquele ponto ali, começa outra partida. A torcida já começa, porque o torcedor, ele não está ainda firme, o torcedor, não pela culpa do torcedor. Isso foi a culpa lá do começo do ano. Então o torcedor hoje começa, ainda tá e o torcedor já começa a ficar instável no estádio, né? Aquele clima já começa a zerar, gente. Porque se perde ontem, estava fora da Libertadores. Mas numa jogada de Gerson, Garotinha de Ouro, né? Mas na pessoa do Marlon Freitas. Ele faz uma jogada, um toque sensacional pela direita, uma jogada de velocidade, muita velocidade. E Arthur, quando vai dominar a bola, quando a bola cai, o Arthur já domina com aquela jogada do quem sabe, né? Já domina, já tocando para sua esquerda. O zagueiro passa entre as pernas do zagueiro. E Arthur, quando a gente fala no futebol, bateu de perna trocada, né? Naquela hora. Tanto que ele bate, o goleiro vai para outro lado. Porque o goleiro achou que ele ia bater na direita. O goleiro, o Estudiante, ele achou naquele momento que o Arthur ia bater para a esquerda dele, para a esquerda do goleiro. Mas o Arthur, numa jogada rápida, incisiva, de inteligência, faz um golaço. Bate no canto contrário, Botafogo 3, Estudiante 2. Delírio no estádio. Renato Paiva sai correndo, comemora, não é? E aquele lance do dedo, né? Ele fala depois, ele fala que foi aquilo ali para comissão técnica, aquela coisa de, faz isso, tira esse, acho melhor, ele não manteve. Aí ele fala para os caras, né? Então assim, é isso, é emoção. Libertadores é um campeonato à parte. É a parte. E eu digo aqui, o importante é vencer. Estamos no período que o Botafogo tem que vencer. Próximo domingo, enfrentaremos o Flamengo no estádio Mário Filho, mais conhecido como Maracanã.
O jogo, se não me falha a memória, é a partir de 18 horas no domingo. O Botafogo está em crescimento. Eu tenho certeza que a chegada do Wendel tem aí, já tem, há rumores que eu não posso cravar, eu não vou cravar aqui, até porque seria leviano, da vinda do Almada para disputar o Mundial. Tá? E outra, Luiz Henrique deu uma declaração, claro que o Botafogo está no coração desse rapaz, desse garoto, onde o maior título da vida do Luiz Henrique, ele pretende vir pro Botafogo. Eu não sei se é agora ou é depois, mas ele pretende jogar de novo no Botafogo. E será muito bem-vindo. Gente, se inscreve, curte o canal, dá seu like. Hoje é dia de tranquilidade, uma vitória importantíssima. Fique com Deus.